Olá, bem-vinda advogada, bem-vindo advogado, você que de certa forma atua junto ao Poder Judiciário e você também que se interessa por aquele que é o poder mais fascinante da nossa República. Este é o podcast Ampla Defesa Conversas Jurídicas, que integra o projeto Ampla Defesa. Você pode conhecer mais em www.projetoampladefesa.com.br. Neste episódio inaugural, eu recebo um expoente da advocacia criminal no estado de Goiás, Dr. George Dazi, ele que é advogado criminalista com especialização pela Academia da Polícia Civil do estado de Goiás, dono de destacada atuação no Tribunal do Júri, que a gente vai conhecer um pouco mais dele hoje. Seja bem-vindo, Dr. George Dazi. Daniel Guerra, jornalista brilhante. Que isso. Bom dia, bom dia a todos, bom dia. A quem estão nos prestigiando. Né? É isso. Estamos no YouTube, para você que nos assiste, e todos os nossos episódios também estarão disponíveis no Spotify. É só procurar por Projeto Ampla Defesa para ouvir na íntegra todos os papos que a gente vai ter aqui com os nossos convidados. Bem-vindo novamente, doutor. Gostaria que a gente começasse esse papo jurídico falando um pouco da origem desse nome, que não é comum, Idazi. Primeiro, Daniel, me chama de você. Que isso, aí eu fico mais à vontade. Doutor. Idazi é o nosso sobrenome, somos cinco irmãos, 2 já faleceram, né? Que é o José Idazi Filho e o Laurindo Idazi. Sobrou eu, o Roberto Idazi, que é um advogado ambiental, e o Carlos Antônio Idazi, que é procurador da Câmara Municipal de Goiânia. Meu pai é húngaro, ornitólogo, faleceu há 2 anos atrás. É o fundador do Museu de Ornitologia, que é a ciência que estuda as aves. E minha mãe é uma maravilhosa pessoa da Barranca do Tocantins, Maria Madalena Sobreira Idazi. Então foi um casal maravilhoso. Tivemos, que Deus nos ajudou e vivemos com ele, com os dois, por várias décadas. É isso. É sempre bom falar de família, falar de cultura, raízes. E vamos voltar um pouquinho lá no passado. Antes dessa atuação destacada na advocacia, o senhor participou ativamente da vida política aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, né? Tanto na vereança como enquanto deputado estadual. Fala um pouquinho dessa fase e, se puder, conecta ela com o momento da advocacia. Né? Eu comecei na política partidária com até famosíssimo na minha região, deputado Tobias Alves. Um homem muito íntegro, muito decente, muito honesto. E ligado a ele, eu militei muito no movimento estudantil. E daí os colegas de faculdade, os colegas de Campinas, do meu bairro, do meu querido bairro de Campinas, sempre falaram: oi, Dazi, seja candidato a vereador, você ganha, tal. E eu sempre gostei também de política e saí candidato a vereador. Era um sonho, né? Um menino filho de ornitólogo, cientista ornitólogo, mas professor não ganha nada, né? Um menino que aos 10 anos pegava um saco de papel e ia catar papel na rua de Goiânia para comprar remédio para nossa avó. Escondido, lógico. Se meu pai pegasse, eu acho que ele ia brigar comigo. E minha mãe também. Mas eu só sabia fazer aquilo. E fui crescendo naquilo, amando meus parentes, amando meus amigos, respeitando-os. E me fez um homem, né? E hoje eu sou um homem, né? Virei vereador de Goiânia, depois virei deputado, com atuação ampla na questão ambiental, na questão da defesa das nossas instituições. Eu acho que eu não deixei a desejar como vereador e como deputado. As pessoas que me conhecem sempre falam: volta para a política, volta para a política. Não, já passou, né? Agora deixa os mais jovens, deixa outras pessoas. Política não é emprego. Faz todo sentido. Inclusive, o senhor falou de política é dom. Aqui uma visão pessoal. Política é dom, é chamado, é uma inclinação natural.
né? Infelizmente, muitos têm feito a política de emprego, mas esse é assunto para um outro momento. Estamos aqui para falar de Isso, coisas boas, republicanas e boas. isso. Como que essa fase da sua vida, doutor Jorge, é relacionada à vida política ativa, como que isso se reflete na sua no exercício da sua profissão de advogado? Muito interessante essa pergunta. Primeiro, eu aprendi a conviver bem com as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferente de mim. Aprendi a conviver e lidar com isso. E a política é que me ensinou isso. Por vários anos, eu aprendi a trabalhar com meu pai, com minha mãe, com um advogado deficiente visual, cego dos dois olhos, Dr. José Dimas Lacerda, que para mim é um espelho na advocacia, com o empresário Sandro Mabel, aprendendo a trabalhar, aprendendo a respeitar compromissos, horários, ser ágil, ser esperto nas coisas, com o empresário José Alves Filho, que é o dono da Coca-Cola. Aprendi com ele também, assessorei ele por 6 anos na ADIAL, chama-se Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. São homens que me ensinaram a trabalhar. E aprendi o direito penal e o direito processual com o professor Geraldo Batista de Siqueira e Miguel Batista Siqueira. O que é esse aprendi? É aquela eterna vontade de ler e de pesquisar e não se dá por satisfeito jamais. Todo dia a gente mata um leão na advocacia criminal, mas só estudando muito. Quem não estuda muito fica de lado. E nessa atuação, continuando esse fio desse novelo, nessa atuação que começou no ativismo lá atrás dos movimentos sociais, aliás, é uma marca importantíssima dos grandes homens públicos, né? A maior parte deles participou ativamente dos movimentos estudantis. Acho que isso molda muito o caráter, né? Demais, demais, demais. E aí veio esse fio, e até chegar nas atuações que eu acho, particularmente, que é onde o senhor mais se destacou, onde você mais se destacou. Você já me Isso. pediu para não chamar de você, mas eu Isso. respeito. Para não chamar de senhor, mas eu respeito. Daniel, eu sou jovem. Mas o senhor não é questão de idade. Não, mas eu sou jovem. Jovem. 67 anos só, já pensou? Tá aqui, ó. Meu pai viveu 95, Nossa, querendo bem vividos. construir. Olha, quando Otávio Lage morreu acima de 90 anos, pelo que eu lembro, ele estava construindo usina em Uberlândia, usina de álcool. Que fantástico! E a vida é assim. Ativo, vívido. Senão não adianta viver. É verdade. É verdade. Vamos falar do Tribunal do Júri, já que estamos falando de atividade, de altivez. Tribunal do Júri é vossa paixão. É o sonho de todo advogado criminal. Alguns sonham e praticam, outros sonham e ficam só no sonho, né? Eu queria poder na vida só fazer Tribunal do Júri. Lá no escritório, somos 2 criminalistas. Um é o Dr. Ricardo Naves, que é um extraordinário advogado criminal. Aliás, deve participar daqui a pouco, daqui né? a pouco ele deve chegar. Estamos na linha com ele para participar daqui a pouco. Extraordinário. Ele, para mim, é o mais brilhante advogado criminal do estado de Goiás. Mas quando chega um caso de júri, é uma briga lá, porque eu quero e ele também quer. Então, para não dar mais briga, porque é meu sócio, faz os 2. Qual é a sensação, assim? Já é uma pergunta quase retórica, mas vale a pena fazer. Sensação para um criminalista de estar no Tribunal do Júri e dar tudo de si, assim. Independente do resultado, Daniel, meu querido jornalista, independente do resultado, é como se vencesse, como se um político vencesse uma eleição. Cada um dos júris. Agora imagine você, Daniel, você defendendo o inocente contra as garras de um Ministério Público sedento para condenar uma pessoa inocente. Porque às vezes, não por querer mal a situação, mas às vezes as informações que chegaram até ele
levaram ele a essa conclusão de que ele era culpado. E você arranca o indivíduo da mão dele e coloca ele nas ruas, coloca ele em liberdade. É a sensação, você fica em estado de êxtase por uma semana. É maravilhoso. É um clímax. Demais. Sensacional. Como que o senhor, você, não sai preso daqui. Como que você costuma se preparar diante do momento? Então, como que você se prepara para um júri? Ah, muito bem. Daniel, você pode às vezes não acreditar. Eu fiz um júri em Aparecida de Goiânia, que faz parte da região metropolitana, aqui vizinho. Eu estudei 4 anos Para fazer aquele júri? Para fazer aquele júri. 4 anos. 4 anos. Eu fui. E não é vergonha falar, não. Lógico Eu que fui em juiz, amigo meu, pedi sugestão, explicava o caso. Falei, olha, tem 2 inocentes, são 3 acusados. 2 são inocentes, um acusado já foi condenado a 57 anos de cadeia. Os outros 2 estão foragidos, porque eu falei para eles, fujam, porque não tem condições até o presente momento de absolvê-los, eu sabendo que era inocente. Os 2 eram inocentes. Foram acusados de forma muito irresponsável, não pelo promotor. Aí que vem o problema. As testemunhas falaram que viram eles cometendo o crime. E eu provei nos autos que eram falsas memórias. Eu fico arrepiado até hoje. Falsas memórias. Por quê? Porque o delegado foi para dentro do hospital, pegou um cidadão que levou 2 tiros na cabeça, com muita medicação, e naquele momento ele levou uma fotografia e perguntou, é esse? A pessoa falou, é. Aí perguntou para um irmão quase gêmeos do outro, é esse? A pessoa falou que sim. Perguntou para outra testemunha, levando as fotografias, e eles confirmaram. Agora imagina, Daniel, como é você absolver no júri 2 pessoas que não podem estar lá, porque a possibilidade de ser condenado é muito grande, e passar 57 anos na cadeia, você não deixa eles irem lá sentar na cadeira. E ainda fizemos de cadeira vazia. E o promotor falando toda hora, se fosse inocente, estava aqui. E aí você veja bem. Então esse foi um grande júri e que... Isso foi em que ano? Isso já faz uns 4, 5 anos. Recente. Em Aparecida. Recente. Fizemos também, o Daniel teve um júri tão maravilhoso, a questão do Mohamed, que matou a Karen. Sim. Crime nacional. Não, vieram 20 países aqui. É mesmo? Eu sabia que eu ia perder o júri, mas imagine você, Daniel, a estrela de um júri não é o advogado, e sim o réu. Você tem que começar tirando a vaidade sua do seu corpo. Você fica sem vaidade nenhuma e joga tudo para o réu. E mesmo eu perdendo e sendo condenado a mais de 20 anos, a plateia toda me aplaudiu lá do Tribunal de Justiça. Lotado. Então eu falei, meu Deus, eu cumpri minha parte, não é? Eu cumpri o meu papel. E aquilo eu achei tão lindo que me inspirou o resto da vida. Eu falei assim, todo mundo, mesmo culpado, tem que ter uma chance de defesa, porque às vezes o Ministério Público vai acusá-lo além do normal, além do necessário. É aquele princípio ali, né? É o princípio da ampla defesa. Da ampla defesa. O senhor falou no júri é plenitude da defesa, mais ainda do que a ampla defesa. Da defesa? Qual seria a diferença conceitual? Muitos doutrinadores acham que não tem nada, que poderia falar a mesma coisa. Pro forma. Mas você veja bem, a plenitude da defesa, ela é mais ampla. Não é verdade? Ampla defesa, faz sentido. Eu Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. É um princípio, plenitude da defesa? Não expresso, talvez, mas tácito. Você vê, você pega, tem muita diferença lá. Obrigado. Você pega na doutrina, ele cita algumas diferenças, mas outros autores
bem renomados, nacional e internacional, falam, tudo é a mesma coisa. Mas não é. Não é, não é. Esse caso do Mohamed, gente, não teria como, né? Naturalmente chegaríamos nele. E me chamou muita atenção quando você disse assim, eu sabia que eu ia perder o júri, até porque foi um caso escabroso, garantida a plenitude da defesa, Isso. foi um caso escabroso, enfim. Como que você se prepara e melhor, qual é a sua abordagem ao lidar com clientes que já têm uma derrota antecipada? Primeiro, você tem que entender, Daniel, que uma defesa... Por que que o cara perde o júri, o advogado perde o júri? É porque ele quer impor uma norma que o corpo de jurado não quer aceitar. Se eu estou vendo que a pessoa vai ser condenada e há uma possibilidade de você desclassificar o crime, que me parece mais justo, por que você não trabalha nesse sentido? Por que que você só quer absolver? Por que que você não pega e senta no canto lá com o seu cliente e fala assim, ó, a absolvição total não dá. Dá para tentar reduzir isso, porque tem lógica o raciocínio. E o corpo de jurado quer ver isso. Não existe corpo de jurados bobo. Todos são muito espertos, muito inteligentes. Não existe. Então, às vezes, o camarada quer fazer uma boa defesa, não para demonstrar aquilo que aconteceu de uma forma natural, de uma forma espontânea, para o corpo de jurado entender aquilo e ter compaixão com a pessoa, e entender aquilo que ele também faria aquilo naquela mesma situação. Não, ele já quer falar assim, ele não fez, sendo que fez. Sendo que as provas estão ali que fizeram necessárias e úteis ao Ministério Público. E que, por vezes, não dá para safar daquilo, não dá para tirar. Mas, Daniel, há mais ou menos 12, 13, 15 anos atrás, eu aprendi algo com a política. Você me vem com um problema e eu vou com uma tentativa de solução. E eu via que muitas das vezes, muitas, o problema estava no próprio processo mesmo, na própria polícia, no próprio Ministério Público, na própria Justiça, que não queria ampliar mais, que não queria tomar conhecimento mais. E eu fazia investigação defensiva. Investigação defensiva há 15 anos atrás. Hoje tem o provimento da OAB 188, que possibilita o advogado a fazer investigação defensiva. Ah, Daniel, os colegas meus ficavam falando, você quer ser delegado de polícia? Vai prestar concurso para delegado de polícia? Não, eu quero ser advogado de defesa na plenitude dele. E hoje está aí, investigação defensiva. Institucionalizado, oficializado. Então a vida é assim, quem quer corre atrás. Senão fica só no sonho. Quando nós não acabamos de completar o de Aparecida. Vamos voltar nele. Quando houve esse caso de Aparecida, eu corri atrás e descobri quais eram os outros 2 assassinos. Descobri, dei CPF, dei endereço, dei nome. Você não acredita, o Ministério Público não foi atrás nem a polícia. Pus nos autos. Sabe o que o Ministério Público falou? Naquela época. É lógico, Daniel, quando eu estou atacando uma situação, não estou atacando a instituição, que é maravilhosa. Claro. E que, a advocacia sem Ministério Público também não existe. E sem judiciário não existe. Tanto que a Constituição coloca pé de igualdade. O membro do Ministério Público faz parte do meu coração, entendeu? Aí depois eu vou contar até o que eu fiz na Constituição Estadual para o Ministério Público. A lei da isonomia salarial com magistratura, delegado de polícia, procurador e outras atividades
afins à isonomia salarial. Lei minha na Constituição Estadual. Vamos abordar isso. Mas o Ministério Público fez nada. E ainda foi para o júri. Diante de todas as Diante provas... de tudo, ainda foi para o júri atacando. Eu falei, aí não. Aí Deus, como é bom demais, né? Me iluminou e eu ganhei de 4-3. Cadeira vazia e com uma tese inovadora, falsas memórias. Vai Deus, isso aí é coisa divina. No júri, Daniel, tem uma coisa fantástica que chama estado de júri. Estado de júri. Você vai para o júri, você vive aquilo, você não fala nada errado, você fala tudo que o corpo de jurado quer ouvir, mas parece que tem uma auréola aqui te ajudando, o seu Deus te iluminando, o Espírito Santo te ajudando. Não tem jeito. Quem se prepara tem as bênçãos de Deus no estado de júri. Não adianta. Isso é uma realidade. Sensacional. O senhor falou de você falou de 2 casos. Mohamed, Aparecida de Goiânia. Existe algum outro tão emblemático quanto esses 2 que o senhor queira? Existe. Existe. Agora vamos falar um pouco legal de o outro passado agora, ó. Semana retrasada. Ótimo. Dr. Douglas, um promotor, até eu não conhecia ele. Aí quando iniciou a sessão, eu falei, doutor, o senhor parece um filósofo. Dr. Douglas, o promotor. Sim, aquela pessoa que te inspira assim, uma satisfação de estar junto dele. Dr. Douglas, um promotor de justiça. E eu falei, posso conversar com o senhor antes? Ele falou assim, pode. Quando a gente fala, na formalidade, lá no júri, é excelência, né? Tanto para o delegado de polícia, quanto para o promotor, quanto para o juiz. Todos são excelências. E um bom trato é chamar o advogado também de excelência, lá no júri, naquela formalidade. Existe uma formalidade. Então, o respeito nós temos que ter, né? Nós temos que respeitar o promotor, o juiz, o delegado, e eles nos respeitarem, né? Aquele advogado que vai para o confronto ali, só se for um confronto para defender o cliente. Mas um confronto por vaidade é uma burrice só. Ele vai perder a causa, o corpo de jurado vai ficar com antipatia dele, do advogado que fica brigando demais. E se briga demais fosse resultado, trazia não é um advogado para fazer júri, trazia um cabrito para berrar, não é verdade? Ué, você traria um cabrito, um bode para ficar berrando lá, não. Verdade. O corpo de jurado quer um advogado que inspira confiança para ele. Então lá você vai falar assim, às vezes você está numa fala assim, que tem que falar você, em vez de você fala você. Se for assim, para se fazer entender. Se entender, você tem que falar. Então, tá aí a grandeza do advogado. E conversando com o promotor, eu falei, doutor promotor, agora, esse camarada aqui, nosso cliente, está sendo acusado de... Não posso citar o nome, porque eu não conversei com ele. Lógico. Está sendo acusado de corrupção de menor, tentativa de homicídio contra a ex-namorada do menor e homicídio. E tudo duplamente qualificado. E eu falei assim, ó, nas questões objetivas da qualificação que passa de 12 a 30, 12. Não se comunicavam, porque quando denunciaram o menor que matou fulano, não colocaram a questão surpresa. Expliquei para ele, realmente, o senhor tem razão. E a outra, o menor matou por ciúmes, tá? Nos autos está isso. Ela não se comunica com o coautor, ciúmes. Um tem ciúmes, o outro nem conhece a vítima. Não se comunica. Ele falou, o senhor tem razão. Antes de completar tudo, porque ele inteligente demais, estudioso demais, já sabia que o menor jamais poderia ser corrompido. O menor tinha 23 processos.
Você corrompe o menor de 17 anos com 20. Ele E depois ele tinha mais 2 homicídios já como maior e estava preso. Ele falou, incorrompível. olha o que o promotor falou para mim, na inteligência dele. O que nós vamos fazer? Eu falei, o senhor sustenta no simples, que é o correto. Ele falou perfeitamente. Ele sustentou no simples e eu fecho no simples com o senhor. Olha, por quê? Porque o meu já tinha cumprido a pena. Ele estava internado porque ele era semi-imputável. De qualquer jeito, no simples não dava cadeia para ele. Mas o promotor, tão bom, tão honesto, tão decente, ao fazer a exposição dele, de motivos dele, acabou defendendo a tese dele de uma participação de menor importância, o 29, parágrafo 1º. E não no simples. Eu fui lá, antes de começar a falar, falei, doutor, me permita que eu fiz um acordo com o senhor assim, 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 assim. E esses acordos não são comuns, não, viu? Isso eu estou relatando de público para servir de alguma coisa para o mundo avançar. E não é qualquer advogado que vem falar de acordo, não. Né? Porque ainda não é institucionalizado isso. Às vezes eu posso até sofrer reprimenda com relação a isso, mas é pelo bem da humanidade que a gente faz e pelo bem de lealdade na discussão. No Sul faz acordo promotor, juiz e advogado. Nós temos que avançar para isso. Sim. Os Estados Unidos faz isso direto. Bom, o senhor defendeu a tese de participação de menor importância. E foi, não é que foi mesmo? Ele responde, né? Falou 1 hora lá. Aí eu falei, o senhor se importa se eu retirar o homicídio simples e passar para a tese de participação de menor importância? Porque, olha bem, ele já tinha os 3 anos, ele é semi-imputável ainda, já estava cumprindo em uma casa de tratamento, e ainda a participação de menor importância, ele sairia livre. Eu falei, não, eu topo. Eu falei para ele, só vou falar que ele não sabia da arma. E ele não sabia mesmo, ele não participou de nada. Ele estava dirigindo um carro e o menor viu quem ele queria matar, atirou e matou. Você acredita, o corpo de jurado, pela sinceridade das palavras, tanto minha quanto do Ministério Público, absolveu por 4-3. Até na participação, a gente falando que se eles quisessem condenar, tal, mas só gostaria de chamar a atenção. Ele não sabia que fulano de tal estava armado. E o corpo de jurado entendeu. Então, não queira falar difícil, falar bonito, ser o gostosão. O gostosão nosso tem que ser nosso cliente. Esse você tem que dar atenção para ele, tem que mostrar o lado positivo, o lado humano, o lado que ele já cumpriu, o lado que ele tem a colaborar dali para frente com a sociedade. É isso. Então, é muito simples. É não querer inventar. É isso. Isso Faz o arroz com feijão. É o arroz com feijão. E saber aonde estão as vírgulas do processo, para ninguém te trazer surpresa. Sensacional. Vamos voltar na questão da isonomia salarial? Vamos. Me pediu para lembrar. Quando eu fui para a Assembleia, antes disso, eu tenho vários amigos delegados de polícia, como tenho vários amigos promotores de justiça. E eu ouvi uma conversa, o delegado falando, um delegado, não vou nem citar o nome dele, porque ele já morreu, ele dizendo assim, ó, que o delegado ganhava 3 salários mínimos e que ele tinha 2 calça jeans na casa dele. Eu falei, aí não. Aí eu falei, olha, que polícia que nós queremos, não é verdade? Aí eu falei, vou lutar muito pela polícia. E lutei muito. E melhorou. Aí eu fiz a lei. Só que essas isonomias salariais não são dessa forma. Você até luta para ter, pelo menos para ter um marco inicial da coisa e começar a brigar com o executivo. Aí veio o Maguito, na época, o Maguito Vilela, e negociou com os policiais um bom aumento e pagou
sei quantos, na época indenizou um monte de gente. Eu não sei como é que foi feito aquilo ali. Foi um salto qualitativo. Hoje os delegados de polícia no estado estão bem. Graças a... Mas não foi só meu, né? Essa luta não é só minha, de várias pessoas. Então, isso tanto quanto no Ministério Público também. Eu fui autor da lei que, para escolher o procurador-geral, tivesse eleição, foi minha também no Ministério Público, para dar independência ao Ministério Público. Então, é ilusão pensar que advogado criminal só fica brigando com o Ministério Público. Nada disso, nada disso. Nós vamos atrás, a gente pede, conversa, explica, fala, ó, doutor, não é assim não, o senhor não atrapalha nesse assunto não, porque assim, se você convencer ele, ele te apoia. Se não convencer, ele não vai te apoiar, é natural. Sim, sim, Tem que haver diálogo. sim. Falando em diálogo, que nota você daria de 0 a 10 a importância de uma comunicação eficaz e sem ruído entre cliente e advogado? Daniel, tem situações interessantes que você pega seu cliente e realmente você não quer saber se ele fez ou se deixou de fazer. Porque às vezes é uma coisa tão triste que ele fez que você não quer saber se ele fez ou se fez. Você quer defendê-lo no direito que ele tem. Agora, quando você pega um inocente, Daniel, é muito difícil para você, porque você não aceita uma derrota sua. Você vira o mundo para defendê-lo. Você acaba com o mundo inteiro para defendê-lo. Então, é uma situação difícil. Você pega um acusado para defendê-lo, um acusado que fez, você luta de unhas e dentes, mas você faz o seu papel, faz o seu trabalho. Não abre mão de nada. Mas se você pega um inocente para defendê-lo, além de você fazer o papel, Daniel, você sofre muito, muito. Você sofre com Existe um ele. envolvimento aí Existe, humano, não tem jeito, não né? tem jeito. É igual, Daniel, olha aqui, olha aqui. Você pega um camarada que fala assim, eu não vou falar nada na polícia, não, só vou falar em juízo. Aí esse camarada vai para o júri. Você acha que o promotor não vai falar lá? Na polícia ele não falou nada, porque estava escondendo. É questão natural. Então, eu falo sempre assim, olha, você fala assim, eu vou falar quando meu advogado tiver. Aí seu advogado vai analisar as circunstâncias, se convém falar ou não convém. Porque para que você vai perder a oportunidade de falar? Você tem que falar. Agora, se você não tiver uma saída ainda, você fica calado. Fala, não, nós vamos aguardar. Um estudante hoje, ou um advogado em início de carreira, pretendendo entrar na área criminal, qual seria o recado? Qual seria a luz? As migalhas de sabedoria para esse profissional? Daniel, eu sempre falo assim, por exemplo, os escritórios, são dois caminhos, tá? Uhum. Os escritórios falam assim, ó, quem que são os melhores que entram no mercado de trabalho? São aqueles que fazem estágios. Estágios. Você O vai estágio, aliás, é muito é importante, né? demais, Daniel. É uma Você fase. fez estágio, não fez? Como jornalista. Fiz. Todo mundo fez. Eu acho que eu não fiz, não. Sabe por quê? Era tímido demais. Muito tímido, Daniel. E anos depois está no tribunal do júri. Eu ia apresentar. Muito tímido. Essa timidez foi revertida no tribunal do júri. Não fiz, não. Estágio. E segundo, aquelas pessoas que querem realmente militar na área criminal, primeira questão, eu não gosto de falar coisa, a primeira questão que ele deve ter em mente, nunca mentir para o seu cliente. Nunca prometer aquilo que ele não dá conta. Você não é dono da caneta. Quem é dono da caneta é o juiz. E olha lá, e às vezes o juiz faz uma situação e o MP recorre e consegue reverter a situação. E aí, como é que você fica?
Então não minta para o seu cliente. Fale a verdade. A verdade. Eu costumo dizer. E o A cliente, verdade é e o que cliente falar a liberta. verdade para o advogado também. Não, o cliente, eu vou te falar a verdade também. O cliente mente muito também, viu? O cliente mente para o advogado demais. Demais. Mas assim, Agora, o advogado Uhum. criminal não é bobo. Se ele percebe que o cliente está mentindo e atrapalha a defesa dele, o que que ele faz? Ele pega um papel e fala aqui, ó, aqui você falou tal situação, aqui você falou tal, mas aqui você falou tal, você entrou em contradição com aqui e com aqui, você vai ser condenado. Aí o cara pega e vem Fala a e fala a verdade na verdade na hora. hora. Eu estava enganado disso. Então é assim, Daniel. É assim, das áreas hoje mais, porque não tem como, a gente vive num mundo capitalista. Isso. Das áreas hoje mais promissoras dentro do direito, promissoras financeiramente, em termos de carreira, quais você destacaria assim? Uma situação eu destaco. Paixão de lado. Não, é justamente isso, Daniel. Quem quer ficar rico, não faça advocacia criminal. Não faça, porque é mais paixão, né? Você entra nessa situação, você não quer sair. Ora, Daniel, você tira o inocente da cadeia, tem satisfação melhor? Eu tenho 67 anos, eu pareço que eu tenho 67. De jeito nenhum. A minha juventude está nisso. Cada trabalho que eu realizo, cada trabalho que eu faço bem feito, eu vivo mais. Então é isso. Agora, adianta ficar juntando dinheiro e não ser feliz? É isso que eu Exatamente. falo para os colegas. Exatamente. Eu sou Exatamente. feliz, muito feliz, é porque eu nunca trabalhei na vida, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu, quando vou para o escritório, todo mundo, você vai sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não vou trabalhar, vou me divertir. Bom, ficamos por aqui hoje. Esse foi o episódio inaugural do podcast Ampla Defesa. Eu te peço encarecidamente que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e dê um like para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Dr. Jorge Dazi, muito obrigado pela presença e pela aula de júri aqui hoje. Daniel, eu que agradeço toda a equipe que está presente aqui por essa oportunidade, tá? Muito obrigado, tá? Para você. Até mais. Tchau, tchau.